o cargo que eu tenho hoje, a posição que eu tenho hoje, eu lembro quando eu entrei, eu fui a primeira mulher. E hoje eu tenho outras mulheres que trabalham comigo ao meu lado como pares. E eu sinto tanto orgulho disso, sabe? Que é assim, do fato de que nós estamos crescendo em número, nós estamos crescendo em representatividade, em influência, e a gente precisa se unir. E tudo que você falou, assim, acho que tem uma riqueza incalculável, porque se aplica a muitas pessoas, extrapola, né? Não é só para mulheres engenheiras, é para muita gente, é para qualquer mulher em vários ambientes, como aí você citou, né, várias pessoas que por algum contexto pode se sentir minoria ali, né? Então acho que tudo passa por como eu me vejo. Acho que é o primeiro passo a trabalhar essa autoestima, essa confiança, né? Eu queria saber, com relação às suas referências no ambiente profissional, né? Se você teve alguma referência direta de mulheres. E se não, como que você fez para ter um direcionamento? Eu nunca tive uma referência direta mulher no meu ambiente profissional, nunca. Mas eu não acho que isso minimiza o fato das referências que a gente tem na nossa vida, sabe? Porque assim, às vezes a gente busca muito olhar para cima e ver alguma coisa e ver um caminho que a gente possa copiar ou que a gente possa se espelhar. Mas assim, cada um está construindo seu próprio caminho, sua própria história. Nenhuma delas vai se repetir. De forma alguma, sabe? Então, assim, toda a história que você teve para chegar até aqui já te faz diferente dessa pessoa que você está olhando. Um exemplo que eu tenho de uma referência que talvez seja clichê, assim, de certa forma, mas é uma referência que eu sempre tive para mim, por exemplo, foi minha mãe. Porque eu sempre fui uma pessoa um pouco lado do meu pai, assim, né? Meio séria, assim, meio mais fechada. E a minha mãe sempre foi uma pessoa das pessoas. Então, assim, eu lembro quando eu era pequena, que eu ia com ela pro trabalho, e ela tinha uma habilidade sensacional, Paloma. Ela tinha um envolvimento e uma energia para falar com a pessoa, que eu olhava para os clientes dela e eu falava assim, nossa senhora, eles estavam rindo, eles estavam envolvidos, eles estavam sendo influenciados por ela ali naquele momento, porque ela tinha empatia, sabe? E assim, eu lembro que eu ouvia isso e falava assim, gente, sabe? Que coisa louca. E aí, quando eu comecei a trabalhar com gente, eu comecei a dar valor e a ver que como aquele exemplo dela ali, aquela referência, que eu acho que ela nem sabe que era uma referência para mim, é engraçado como aquilo me inspirou. Porque hoje, por exemplo, quando eu chego na planta, quando eu chego na área, eu faço questão de saber nome, sobrenome, de ter energia quando eu falo com você, de te dar bom dia, de pegar na sua mão, de saber sobre o seu filho, de ver as fotos, de conhecer sua família. Eu quero ir nas festinhas da área, eu quero saber quem são as pessoas, eu quero dançar junto. Então, assim, eu quero me envolver na história deles, entendeu? E eu aprendi isso porque eu entendi que empatia é o caminho quando a gente pensa em pessoas. E quando a gente trabalha com gestão de pessoas, a gente tem que entender o lado humano que está ali por trás daquilo. E quem me ensinou isso foi minha mãe. Então, assim, eu não posso falar que uma pessoa completa, 100% exemplo, apareceu na minha vida e me iluminou, mas eu posso falar que diversos pequenos faróis ali de pessoas diferentes iluminaram um caminho que é o caminho que eu tô seguindo. Eu acho que o negócio não é aquela preocupação em copiar e fazer exatamente o que o outro fez, mas ter referências para a gente ir aprimorando e ser versões, enfim. A gente passa a ser exemplos ainda melhores do que uma outra, referências ainda melhores do que outras foram pra gente, e assim vai, é uma cadeia, né? Eu acho que é muito importante, se a gente ainda não vê referências ao nosso redor, que a gente crie uma forma de nos autorreferenciar, sabe? De refletir e de falar o seguinte, cara, eu vou me balizar para mais, entendeu? Ó, aqui eu não gostei, aqui eu ainda não sou quem eu quero ser, aqui eu posso melhorar. E eu acho que isso aí é um processo que a gente vai se auto-ensinando, né? Eu lembrei de uma história que tem a ver com como que o nosso pensamento influencia nos influencia, pode influenciar positivamente ou negativamente, independente do contexto, e tem a ver também com essa questão de ser mulher. Eu vou aproveitar e compartilhar um pouquinho, porque pode fazer sentido aí para quem estiver vendo esse vídeo, né, ou nos ouvindo. Eu também tive em vários contextos tendo que liderar equipes com muitos homens, né? E eu tive em um contexto específico, eu estava em um cliente e nesse momento eu estava trabalhando na área comercial e eu tinha que aplicar um treinamento. E era o primeiro dia, Lud, que eu estava conhecendo a equipe.
e já ia ser direto com o treinamento. E aí foi no meio, eu tava super empolgada, assim, tinha cerca de 70 pessoas na sala de treinamento. E aí antes a equipe do RH falou comigo assim, Paloma, antes de você começar, a gente precisa só dar uns recadinhos aqui, gerais, que a gente geralmente faz. Eu falei, beleza. E aí, no final, era no mês de campanha à prevenção ao câncer de mama. E aí a pessoa começou a falar, eu falei, poxa, que massa, né, trazer aqui para a equipe isso, mesmo majoritariamente homens, a pessoa lá estava falando justamente como eles poderiam conscientizar as mães, as filhas, as esposas, as namoradas. Pô, achei massa. E aí, eu lembro que um dos últimos slides era justamente ensinando a fazer o autoexame, né? Aí já deu um climão, assim, na sala. Eu consegui perceber, assim, nitidamente, os caras estavam sérios, penetrados, levando, né, com seriedade ali. E aí, tinha um homem ao meu lado, na hora, ele fez uma piadinha, assim, meio obscena. E aí eu fiquei roxa, azul, verde, amarelo. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar essa visão que tá no meu pensamento. Porque eu comecei a suar. Eu falei, pois é um tema muito bom, né, importante. Minha mãe teve câncer de mama, eu acho que é muito importante conscientizar todo mundo. Eu lembro que a resposta que veio da minha cabeça. Eu precisei achar uma coisa que justificasse eu estar passando por aquela situação. Então, independente da minha inquietude aqui, ou o que está acontecendo, foi por um bom propósito. E aí, para complicar, na hora, a pessoa que estava lá fazendo a apresentação falou, então, Paloma, então vem, deixa eu apresentar para vocês. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque eu não tinha me recuperado ainda. E eu só lembro que eu tava com uma blusa amarela. Não era essa, era uma blusa amarela da companhia na época. E assim, parecia que você falando de farol, eu fiquei imaginando. A minha cena é eu amarela e eu só pensava assim, Paloma, você devia estar com uma roupa mais discreta, pelo amor de Deus. E, assim, e aquilo foi me consumindo. E eu falei assim, gente, eu tenho que dar esse treinamento. Eu falei assim, Paloma, pensa, tipo, o seu pensamento vai determinar se você chega ao final desse treinamento ou não chega. E na hora, eu falei, eu preciso de uma saída. Eu achei, tinha umas 4 vendedoras na equipe. No meio dos 70 homens, tinham 4. Que eu olhei, aquilo dali foi assim, a luz do fim do túnel. Eu falei, poxa, eu tenho equipe de vendas que não tem uma mulher, eu tô muito feliz de estar aqui e de ter vocês no time. E aí, Gêmea, eu só mirava nos primeiros minutos de treinamento, eu esqueci o resto. Eu esqueci. E até depois, no final, no meio do treinamento, eu já estava mais tranquila, e aí eu já conseguia interagir com todo mundo de uma forma mais homogênea. E aí, no final, eu sempre tinha um hábito tinha um grito de guerra da companhia, e eu replicava em toda a equipe de vendas que eu liderava. E aí, era com microfone. Eu peguei aquele microfone, eu acho que eu nunca fiz um grito de guerra com tanta energia, assim, parecia que eu tava, sabe, limpando. E o que eu acho que a forma que eu redefini aquela experiência que eu estava vivendo ali, eu achei um motivo maior, porque era realmente uma prevenção. Eu achei as mulheres ali, que eu estava ali também por elas, sabe? Eu consegui no final gritar e realmente marcar presença ali, que hoje eu vejo que todas as rotas, e aí eu rodava vários clientes, supermercados com essa equipe, e muitas vezes eu estava em carro cheio de homens, tipo, eu e mais 3, 4 homens. E isso nunca foi um problema. Eu não me senti em nenhum momento incomodada. Então, eu acho que a forma como a gente encara o fato, se é positivo ou não, o significado que a gente dá, por mais que inicialmente seja negativo, a gente tem a habilidade de ressignificar o que acontece com a gente, né? Acho que isso é crucial. E a forma como eu encarei, consegui contornar esse dia, foi fundamental para os outros eu conseguir performar, né? Eu não deixar isso me limitar. Eu acho que esse exercício que você faz de refletir todo dia aquilo que você faz, te dá uma oportunidade de ressignificar tudo, né? Um aspecto que você já comentou, que eu acho que é legal de compartilhar, você falou de ter tido mentores ou coaches aí nesse processo. O que fez de diferença para vocês ter um mentor ou um coach ou, enfim, algum suporte nesse sentido? E quando eu penso no que a mentoria fez para mim, ou o que ela faz para mim, sabe? Ela me recria todos os dias, de todas as formas. Ela me mostra o quanto que realmente eu posso ir além dos limites que às vezes eu estabeleci, sabe? E uma das coisas que eu mais percebi durante esse processo meu de desenvolvimento com outras pessoas foi que contar os problemas, contar as dificuldades, me fazia realmente ressignificar elas dentro da minha história, sabe? Me fazia contar, me falava assim, pô, Ludmila, isso não foi tão ruim assim, não.
olha por essa perspectiva. Ou então, Ludmila, olha por aqui, realmente isso aqui foi um pouco pior do que você tá vendo, acho que você precisa abrir melhor seus olhos. Isso me faz perceber que tá tudo dentro de mim, só basta organizar. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Realmente, obrigada por ser minha inspiração, e eu tenho certeza que vai ser também para outras pessoas. E com esse projeto a gente vai se fortalecendo, a gente vai ampliar essa rede com certeza de formação, né? É um pouco disso, dessa nossa construção que a gente está sempre tão em busca, e com certeza, acho que até os nossos últimos dias vai ser assim, né? Tem que ser assim, a gente tem que buscar melhorar constantemente. Se você quiser deixar algum recadinho, falar aí para quem estiver ouvindo, seja para as estudantes de engenharia, as recém-formadas, as que estão em dúvida no meio de carreira, as que estão desempregadas, enfim. Ao longo de todo o meu processo, eu fui para frente e para trás em muitos momentos, sabe? Então, assim, eu desisti de muitas coisas, desde curso de faculdade, que eu comecei eu fui para outro, e aí eu decidi recomeçar. Então, assim, não tem limite para o recomeço, sabe? Porque, assim, na verdade, tudo que você constrói vai te alimentar e vai te ensinar e vai fazer você ser uma pessoa melhor no final. A gente tem que buscar se reinventar, a gente tem que buscar se desenvolver, se formar, mas fazer aquilo que está dentro do nosso coração, sabe? De buscar aquilo que nos dá prazer, de falar sobre as coisas que a gente gosta, de fazer o que a gente gosta. E não importa quantas vezes a gente tenha que recomeçar ou procurar onde está o nosso coração, eu acho que essa é a graça da vida. Porque, na verdade, a gente é o caminho que a gente segue. A gente não é o objetivo final que a gente alcança, sabe? Sabe, a gente está aberto, né, para viver tudo isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu amei. E se você que está aí assistindo o vídeo também curtiu, dá um joinha, se inscreva aqui no nosso canal Engenheiras Produtivas para você não perder nada do que a gente gerar aí de conteúdo, de tudo que a gente está planejando com tanto carinho, tá bom? O Engenheiras Produtivas está aqui para te orientar, te inspirar e te ajudar a estar onde você quiser estar.